Boa tarde, consultório segunda parte. Vamos continuar na faixa etária dedicada às crianças. Vamos aqui, já falámos sobre obesidade. Vamos agora falar sobre os cuidados a ter com os pés das nossas crianças. Vamos falar sobre podologia e na terceira parte concluímos com os cuidados a ter ao nível da medicina dentária. Apresento o meu convidado, Dr. Francisco Freitas, podologista, no Centro de Podologia de Famalicão. Obrigada por ter vindo ao consultório. Cuidar dos pés das nossas crianças. Já falámos também aqui no consultório que muitas vezes deixamos, vamos dizer assim, para segundo plano os pés. Precisamente. Porque andam tapados, porque, enfim. Agora, há que ter cuidados, mas não só na idade adulta, mas também logo desde o nascimento até, não é? E precisamente desde o nascimento, e o pé tem uma formação até já intrauterino. Muitas vezes a posição do feto dentro da barriga da mamã vai ser ou pode ser influenciado no seu crescimento e no seu posterior desenvolvimento, sim. A forma como está posicionada. Exatamente. A criança dentro da barriga. Sim, senhor. Na formação dos ossos e não só, se calhar. Sim, em todas as estruturas. De salientar que até aos 3 anos de idade, o pé do bebé, da criança, é muito mais maleável, muito mais flexível e vai ser, portanto, moldado. Já há uma pré-definição, já há informações que estão adquiridas, mas depois fatores externos, nomeadamente o calçado, podem influenciar o normal ou o fisiológico, digamos, desenvolvimento do pé da criança. Portanto, estes 3 primeiros anos, vamos dizer assim, são decisivos. Eu diria que decisivos até a nossa idade, a idade adulta, não é? Mas, sim. Enfim, sim, são decisivos na medida em que muitas vezes nós pais queremos, com todo logicamente o bom sentido, e o que nós queremos é o melhor para os nossos filhos. E muitas das vezes poderemos influenciar até negativamente o normal desenvolvimento do pé da criança. Então devemos alertar lá para casa para que problemas? Até aos 3 anos, por exemplo. Olha, eu muitas vezes gosto de começar pelas coisas simples. O que é que eu aconselho? Em primeiro lugar, cada um de nós, estamos a falar em crianças, que é o tema, tem a sua cadência, tem a sua evolução. Muitas vezes nós pais, lá para casa isto é interessante, estamos preocupados porque o filho da vizinha ou o meu sobrinho começou a andar aos 11 meses e o meu que tem 14 meses ainda não começou a andar. Ok. O problema das comparações. Muitas vezes é complicado, então temos que desmistificar certas coisas. Em termos da podologia, na área do pé, no desenvolvimento da criança, eu julgo que cada um de nós tem a sua, portanto, tem a sua cadência, tem a sua evolução. 14 meses, 15 meses, ok, sim senhora, tudo bem. Nós pais não podemos tentar empurrar, tentar antecipar um desenvolvimento que pode ser normal. Percebe? Tanto é normal uma criança começar a andar, a caminhar aos 11 meses, como poderá ser eventualmente aos 15 meses. Não é? Sim, o pôr de pé, o gatinhar, tudo isso, não há cálculo matemático, não é? Não há cálculo matemático e cada um de nós tem a sua, mesmo por exemplo, o rasgar, como se costuma dizer, do primeiro dente, em termos médios será aos 6 meses, mas pode haver crianças que não o seja. Portanto, não podemos antecipar um problema que pode não o ser. Não é? Mas em que medida é que acha que os pais podem querer então acelerar esse desenvolvimento? Assim? Por exemplo, vamos comprar um sapato dito ortopédico. Se é ortopédico, significa que tem algo de terapêutico. E se nós vamos estar a interferir num pé ou numa evolução dita normal, vamos estar a fazer uma coisa que pode ser chamada hipercorreção, hipercorrigir. Dito por outras palavras, para lá em casa perceberem. O normal do pé, na evolução, é um pé raso, um pé chato, um pé plano. 95% dos pés até entre os 3 e 6 anos de idade é esse tipo de pé. Se nós vamos pôr uma cunha, os sapatos ortopédicos assim têm a cunha na arcada interna do pé, vamos provavelmente hipercorrigir. Ou seja, poderemos estar a alterar
a normal evolução do pé, o que pode ser contraproducente. Fiz-me entender? Sim, sim, perfeitamente. Ou seja, às vezes é preferível caminharem as crianças descalças, ok, com meias antiderrapantes para não caírem, não é? E fazerem com que o pé desenvolva de uma forma normal. Às vezes nós pais, ou tios, ou seja o que for, podemos auxiliar a criança, porque muitas vezes ela até pode cair e pode ganhar medo. Não é? Portanto, as coisas com calma, tranquilamente, para seguir o seu percurso normal. Nessa faixa etária, quais as principais complicações que às vezes podem ocorrer? Qual faixa etária? Do nascimento até aos 3 anos. Por exemplo, num recém-nascido, que complicações é que podem existir logo, desde logo, nos pés? Eu direi honestamente que no recém-nascido, nos pés, não pode ser muito mensurável, embora pode ser alguma malformação congénita, tipo pé boto, ou outro tipo de malformações, que já estão pré-diagnosticadas, a priori, ou não. O neonatologista ou o pediatra no bloco, quando do parto, faz, entre muitos outros exames no membro inferior, uma manobra que chama-se manobra Lortolani, que tem que ver com a parte da anca, para despistar a luxação congénita da anca, entre outros problemas. Porque o podologista não se limita só ao pé, ao membro inferior também, não é? Portanto, Rafael está a perguntar relativamente ao pé, mas como é que se... Portanto, o bebê, enfim, tem um membro inferior todo, fora todo o organismo. Portanto, logo à nascença, sinceramente, penso que não é a primeira preocupação, não será o pé propriamente dito. Depois, a criança nasce, vê-se que tem os dedinhos todos, se estiver tudo normal, segue o rumo normal. Não há complicações naturais. O que é que pode acontecer a partir daí? Os pés se juntarem, que tipo de complicações é que podem acontecer? Essa pergunta foi extremamente interessante, porque o que nós podemos denominar como complicações pode ser normal. Isto é, muitas vezes vão à consulta os pais, o meu filho junta os joelhos, o meu filho tropeça frequentemente, o meu filho tem o pé chato, o meu filho põe os pés para dentro, ok? O podologista deve, e avalia, fazendo exames e etc., como é que está o apoio dos pés, como é que ele faz, digamos, a chamada pegada plantar, como é que faz a deambulação, se já for em idade de caminhar, de andar, e faz o tipo de avaliações. Poderá ser mensurável ou não, entende? Portanto, pode haver problemas ou não, mediante toda uma estrutura que possa existir na criança. Mas muitas vezes há preocupações excessivas? Excessivas, exatamente, esse é o termo correto. E para diagnosticar, quando existe alguma complicação de facto, existem que tipo de exames para diagnosticar alguma coisa que não esteja bem? Ora bem, depende do tipo de complicações, correto? Pode ser complicações em termos morfológicos, anatómicos, biomecânicos, de pele. Há toda uma panóplia de situações que podem eventualmente surgir, não é? E aí o podologista, o pediatra ou a equipa multidisciplinar de saúde deverá ver atentamente o pé da criança e depois remeter para cada profissional mais adequado se existir esse tipo de complicações, eventuais complicações no pé da criança. Na questão do calçado, de facto, agora não estamos restringidos aqui a idades. Vamos falar das crianças no geral. Que tipo de calçado é mais apropriado e que tipo de calçado é que, de facto, não é aconselhável? Isto é muito complicado na medida em que cada vez mais os jovens e as crianças, ou a pediatria vai até aos 18 anos de idade, certo, cada vez mais usam mais sapatilhas. E é fácil, eu estou a falar daquilo que também tenho em casa, e não é fácil dizer a uma criança ou uma pré-adolescente, como eles dizem, dos 14, 15 anos, sapatilhas e não sei o quê. Ou seja, qual é o calçado mais apropriado? Em minha opinião, deverá ser, se possível, porque isto também tem custos, e temos que falar nisso, não é? Se possível, calçado em pele, por dentro e por fora.
Quando a criança está para andar e estabilizar, nós pais devemos ter a preocupação de estabilizar o tornozelo, ou seja, um contraforte, a parte de trás do calçado duro, para estabilizar o tornozelo, para permitir que a criança consiga ter mais estabilidade na deambulação. As sapatilhas, como referi há um bocadinho, embora digam que possam ser transpiráveis e tal, acarretam muitas das vezes problemas dermatológicos, de micoses, de fungos, verrugas também, portanto, que são papilomas, é uma infecção vírica. Resumidamente, acho que é um bocadinho nessa hora. Depois também atender ao facto, as meias também devem ser, se possível, em fibras naturais, em algodão ou lã. Aquelas sintéticas que muitas vezes mais as senhoras usam, as meias de, como é que chama, de vidro, não são muito aconselháveis, mas relativamente à criança, basicamente é isso. Eu acho que nós não devemos inventar muito, não é? Assim, básico, acho que é um bocadinho nesse sentido. E quais os grandes avanços que a podologia tem vindo a ter, mas nesta área mais ligada às crianças? Os avanços, eu acho que na criança, como em outras fases, no pé diabético e noutras situações, tem que ver com a especificidade. Isto é, se nós, isto é quase como aos óculos, se nós vemos atentamente o pé direito, o pé esquerdo, o mesmo hemisfério direito, o mesmo hemisfério esquerdo, ancas e a coluna da criança, os avanços vêm um bocadinho nesse sentido. Claro que nós temos mecanismos, aparelhos, plataformas de medir os apoios das crianças, mensurar, quantificar, tudo isso são avanços que depois nos permitem fazer com que seja facilitado e haja um rigor muito mais apurado para uma solicitação terapêutica, caso esta seja necessária. Não é? Por exemplo, o facto de muitas vezes a criança andar descalça na areia, isto muitas vezes não é possível, não é? Andar descalça na areia, porque isto é preciso ou estar de férias na praia ou morar à beira da praia. Ou estar bom tempo, que não tem sido o caso. Que não tem sido o caso, não é? Pronto. Mas isso é excelente, porque nós calçados, há um determinado grupos musculares nos pés que não são exercitados, não são potenciados. E para o normal desenvolvimento do pé da criança, é interessante que estes músculos sejam desenvolvidos. Portanto, por isso é que eu dizia um bocadinho, a criança andar descalça, mesmo em casa... Era isso que eu lhe perguntava. Tem vantagens, também pode fazê-lo em casa. Com certeza, com meias antiderrapantes, para evitar as quedas e tal, não é? Porque vai potenciar esses grupos musculares que vão, digamos, configurar a posição normal do pé. Nos primeiros meses de vida ouvi várias opiniões, vamos dizer assim. Pessoas que diziam que não, os bebés têm que estar calçados. Agora, nos primeiros meses de vida, de facto, faz algum sentido os pais gastarem esse dinheiro? Há alguma vantagem naqueles sapatinhos que são muito bonitos? São. Mas não há grande vantagem em, então, também comprimir os pés, não é? Exatamente, exatamente. Eu acho que se costuma dizer, lá para casa que nos entendem, nem 8 nem 80, não é? Se nós gastarmos muito dinheiro e se colocamos calçado aos nossos filhos muito justos, é contraproducente também, porque de facto o pé tem que andar à vontade, tem que se desenvolver de uma forma natural. Há uma estatística que diz que 95% dos pés, normal, é o pé chato, pé plano, até aos 3, 6 anos de idade, ok? Pé raso. A partir daí, desenvolvem-se o dito pé normal, porque isto de dizer o pé normal também é muito relativo. Porque, por exemplo, os olhos mais escuros são normais, os olhos mais claros também são normais. É uma questão de ser mais ou menos frequente, não é? Dado também o país em que estamos e tal. Portanto, 5% pode ser o chamado pé raso, o pé plano. Não quer dizer que o pé não seja saudável, não é, doutor? Precisamente isso. Precisamente isso. Depois, há muitas situações no pé que não são influenciadas ou influenciáveis por digamos, fatores externos, nomeadamente o calçado, portanto, a criança já está com aquela informação que vai ter assim o pé, ok? E se der problemas, pode dar problemas, muitos deles são resolvidos só
já em idade já adulta. Porque muitas vezes nós não podemos interferir aos 3, aos 4, aos 5, 6, 7, 8 anos de idade, às vezes não se pode fazer isso, mesmo até em termos cirúrgicos. Portanto, mesmo que já haja um diagnóstico, há patologias em que tem que se, de facto, aguardar que o desenvolvimento siga o rumo para que possa haver uma intervenção, é isso? Precisamente isso. Da sua experiência, cada vez mais pais levam as suas crianças ao podologista? É uma área de especialidade que ainda está a ser apenas frequentada mais pelos adultos? Como é que estão assim? Qual é o panorama? O panorama, eu já faço clínica, vai fazer agora 17 anos, e tenho pacientes dos 7 meses aos 70 anos, ou até tenho mais, pronto. Eu diria que, graças a Deus, a mentalidade, isto também tem a ver com a mentalidade e com o conhecimento. Por exemplo, informação, não é? A informação, e aliás, Porto Canal, nesse aspecto, é uma referência, porque de facto não é eu estar aqui, é um podologista. Faz informação, isto é um serviço público. Ou seja, também desperta para essa necessidade, não só para nós, população em geral, mas também para nós, profissionais de saúde. Porque há uns anos atrás, o pediatra, o ortopedista, ou outro profissional de saúde, é evidente que se não havia a classe podologista, não ia remeter àquilo que não existia. Agora, envolvidos uns anos, vem que de facto há uma mais-valia, há um valor acrescentado em remeter o paciente, ou o potencial paciente, em um podologista para fazer uma avaliação. Portanto, desculpa. Não. Ia-lhe perguntar, ao nível das unhas, também faz parte aqui da área da podologia, sim, não é? Que cuidados ter? Porque sabemos que as nossas crianças, muitas vezes, cortar as unhas não querem, lavar melhor as unhas não querem. Como é que os pais podem contornar estas situações? Porque pode gerar problemas também. Exatamente. O corte correto das unhas deve ser de forma reta. Não devemos cortar os cantos. Numa idade pediátrica, mas uma idade muito precoce, devemos até limar, nas farmácias, noutros sítios, há aquela chamada lima d'água, uma coisa muito, muito fininha, e às vezes até nem utilizar as tesouras, porque o bebê pode, sem querer mexer, não é? E podemos lesionar a pele, não é? E isso pode ser complicado. Por outros problemas, há um bocado falava em sapatilhas, o fungo, dizem que é uma das patologias mais comuns na população, pediátrica ou adulto, no mundo. Dizem que cerca de 10% da população é afetada por fungos. Quer dizer, isto é uma coisa brutal, não é? E as sapatilhas, ou o calçado, dito de outra maneira, peço desculpa, os pés são muito suscetíveis de receber fungos. Porquê? Porque têm as 3 condições essenciais, que é a escuridão, portanto, a escuridão, a umidade e o calor. São os 3 ingredientes. Portanto, crianças ou sem ser crianças, também temos essa parte da pele, não é? Falou em unhas, o corte das unhas encravadas, mas a micose das unhas é uma chatice. Primeiro que se resolva. E a limpeza? Fungo já é assim, uma patologia, não é? Uhum. Mas a limpeza das unhas cria unhas limpas das mãos e dos pés, criam imunidades ou não? Como assim? Para outras doenças. As unhas limpas criam imunidades? Ou ao contrário, se houver uma porta de entrada, há uma infecção bacteriana, isso que está... Sim. Faz todo o sentido o que está a dizer. Sim, faz todo o sentido. Por exemplo, nas senhoras, as unhas de gel, o gelinho, ou lá como é que se chama, isso muitas as nossas vezes, modernices. Exatamente. Muitas vezes são portas de entrada para infecções fúngicas, bacterianas e Mas, por exemplo, se uma criança de tenra idade apresenta fungos nas unhas, por exemplo, pode ser administrado o mesmo medicamento que é administrado a um adulto? Não. Aí depende da idade, com certeza. Porque
E agora também está muito na moda o tratamento por laser no fungo nas unhas. Mas relativamente à medicação, é muito hepatotóxica. O que é este palavrão? É muito agressiva, ou pode ser muito agressiva para o fígado. A medicação para os fungos, para a micose, não é? E com certeza que uma criança de 4 anos não tem a mesma estrutura que um saudável adulto de 40, não é? Portanto, muitas vezes é contraproducente, aliás, é proibido administrar determinado tipo de medicações a crianças. Ou, por exemplo, a uma grávida, isso tem que ser, não é linear. Mesmo e a gramagem caso, não podendo usar essa medicação, qual é a alternativa do podologista? Há muitos tratamentos, está-se a referir à micose das unhas, não é? Sim, por exemplo. Há muitos tratamentos que são tópicos, portanto, com verniz ou uma solução para colocar nas unhas topicamente, porque, logicamente que é também absorvido, mas não via oral. Muito bem, portanto, de facto, passar a mensagem de que há que ter cuidado com os pés das nossas crianças também, afeta o desenvolvimento ao longo da vida. E quer deixar mais alguma mensagem importante? Eu diria que se não houver nenhuma condicionante extra e se não houver nenhum fator para cima, ou seja, com os pais, etc., aos 3 anos parece uma idade interessante a criança recorrer a um podologista para uma consulta de check-up, de avaliação. Sim. Muito bem, portanto fica a recomendação. Nós vamos seguir para um breve intervalo. Agradeço ao Dr. Francisco a presença aqui no consultório. Nós vamos então seguir mesmo para um breve intervalo. A seguir falamos sobre medicina dentária nas crianças.